Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos continuar estudando as figuras de linguagem presentes nos gêneros textuais, poema e letra de canção. Por que esses dois gêneros? Porque tanto a letra de canção quanto os poemas são dois gêneros que apresentam muitas características em comum. Algumas delas são essas. São os gêneros que são compostos em versos, né, que formam estrofes. São dois gêneros que trabalham muito com a musicalidade e o ritmo das palavras, com o som das palavras. E geralmente não, são feitas, né, são compostas por poetas e compositores que dão voz e expressão ao eu lírico. Aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses, tá? É muito importante, quando a gente estuda esses dois gêneros, a gente tem em mente a diferença que existe entre a figura do poeta ou do compositor e a figura do eu lírico. Então, se nas narrativas, nas histórias, a gente tem a figura do narrador, que é aquele que conta a história, no poema e nas letras de canção, a gente tem a figura do eu lírico. Então, aqui nós vamos diferenciar, tá? Ao escrever uma canção, um poema, o autor, compositor, pode fingir que é outra pessoa. Um homem pode fingir que é mulher e vice-versa. Uma mulher madura pode fingir que é jovem, que é um jovem ou uma jovem. Um jovem pode fingir que é uma mãe, o pai de um dos irmãos dele. Essa pessoa fingida é a voz da canção ou do poema. Ela fala, faz declarações, reclama, conversa com outras pessoas. A essa voz chamamos de eu lírico ou eu poético. Então, quando a gente estuda esses dois gêneros, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A voz que fala do poema é a voz do eu lírico. E nem sempre esse eu lírico vai ter as mesmas características do poeta. Então, por exemplo, o Chico Buarque é um compositor brasileiro conhecido por dar voz, por ter muitas canções que dá voz às mulheres, cujo eu lírico é uma mulher ou uma criança, tá? Então aí, no caso, é como se ele estivesse forjando uma personalidade e dando voz a ela, tá? A isso, nos textos em versos, nós chamamos de eu lírico. Por que eu lírico? Porque na Idade Antiga, na Antiguidade, os textos poéticos eram cantados e acompanhados desse instrumento musical aqui, a lira, tá? Então, por isso, até hoje, a gente tem essa marca na língua, né? Quando a gente fala em eu lírico, é em menção à lira, que era o instrumento musical que se usava, tá ok? Mas o nosso foco aqui é a linguagem figurada, né? Por quê? Porque na canção, tanto na canção quanto no poema, uma característica em comum de ambos também é o uso da linguagem figurada, das figuras de linguagem. O que é a linguagem figurada? A linguagem figurada é aquela linguagem que a palavra sai do seu contexto comum, do dia a dia, cotidiano, e ganha novos significados, até múltiplos significados, vários significados, tá? Um outro nome que se dá a isso é a denotação e conotação. Então, por exemplo, quando a gente usa uma palavra no sentido mais comum dela, a gente está usando a palavra no seu sentido denotativo. E quando a gente pega essa palavra e a emprega em outros contextos menos comuns, menos usuais, a gente está usando essa palavra no seu sentido conotativo, ou seja, no seu sentido figurado. Isso a gente faz no dia a dia também, tá, pessoal? Mas nos dois gêneros, letra de canção e poema, nesses dois gêneros, eles se utilizam muito desse recurso da linguagem figurada, tá? O poema e letra de canção é o reino da linguagem figurada. Aqui eu peguei um exemplo de uma letra de música, Trem-bala, em que a compositora, no caso, ou as compositoras falam: a vida é trem-bala. Aqui
O que será que ela quis dizer? Ela usou a palavra trem-bala no sentido próprio ou no sentido figurado? Trem-bala é um meio de transporte conhecido por ser veloz, por ser rápido, né? Então, aqui ela faz uma metáfora, ela compara, né? Faz uma comparação da vida ao trem-bala. Isso causa um pouco de estranheza na gente, né? Se fosse uma frase assim, o Brasil vai investir num novo meio de transporte, o trem-bala. Aí a palavra estaria sendo usada no seu sentido mais comum, como meio de transporte. Mas aqui o que ela quis dizer? Ela pegou uma característica do trem-bala, que é a velocidade, e comparou com a vida. O que a vida teria em comum com o trem-bala? Ambos são passageiros, velozes, passam rápido, tá? Então, isso é linguagem figurada. Você pega a palavra, que tem o seu sentido próprio, denotativo, e a coloca num outro contexto e atribui outros significados para ela. Tudo bem? Na semana passada, vocês leram o poema que está no caderno Trilhas de Aprendizagem, Pela Rua do Ferreira Goulart. Aqui a gente tem a presença de várias figuras de linguagem, tá? Além da várias expressões aqui estão sendo utilizadas no seu sentido figurado. Então nós vamos fazer uma leitura aqui e aí nós vamos analisar algumas figuras de linguagem presentes aí. Então o eu lírico do poema dizia assim: sem qualquer esperança, detenho-me diante de uma vitrina de bolsas, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, domingo, enquanto o crepúsculo se desata sobre o bairro. Enquanto o crepúsculo se desata sobre o bairro, ele quis dizer que enquanto caía a noite, né? O crepúsculo é aquele período intermediário entre o fim da tarde e o começo da noite. Aí ele vai dizer: sem qualquer esperança, te espero. Na multidão que vai e vem, entra e sai dos bares e cinemas, surge teu rosto e some num vislumbre, e o coração dispara. Nesse pedaço aqui do poema, o que está interessando mais especificamente para nós, que vocês já leram esse poema, né? É o uso de uma figura de linguagem conhecida como antítese. Aqui ele usou várias antíteses nessa estrofe em particular. O que é uma antítese? A antítese é uma figura de linguagem que opõe ideias, opõe palavras. Então, por exemplo, o eu lírico aqui começa a falar assim, ó, sem qualquer esperança, te espero. Nós temos uma antítese aqui. O que é esperar? O que é ter esperança? A palavra esperança, na sua origem, é esperar algo. Bem esperar. Então, o eu lírico estava à procura da mulher amada aqui, no caso, da pessoa amada, e ao mesmo tempo que ele tinha sem esperança, ele esperava algo. Então, ele é um eu lírico que vive assim, que apresenta sentimentos opostos nessa busca, tá? Outras antíteses nesses versos. Na multidão que vai e vem, entra e sai, surge teu rosto e some. Então ele estava nesse movimento aí, né, de oposição, andando. Dá pra gente até imaginar esse eu lírico andando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana no fim da tarde, à procura de alguém, sem esperança, ou seja, esperando algo e ao mesmo tempo sabendo que seria muito difícil algo acontecer. E aí ele continua, e ele vai fazer, além das antíteses, né, ele faz o uso de outras figuras de linguagem que a gente vai ver também. Ele continua: a cidade é grande, tem 4 milhões de habitantes, e tu és uma só. Mais uma vez a gente vê aqui uma antítese, né? Ao mesmo tempo que a cidade é grande e tem 4 milhões de habitantes, a pessoa que ele procura é uma só, né? Então aqui existe um jogo de ideias opostas entre multidão e individualidade aí, né? É a busca de um indivíduo no meio da multidão.
Em algum lugar estás a esta hora, parada ou andando. Mais uma vez, ele lança a mão aqui de antíteses, de ideias, de palavras que se opõem, tá? Aqui, na verdade, a gente tem quase que um paradoxo, né? Uma situação de estranheza, né? Dessa busca de uma pessoa no meio de 4 milhões, tá? Então, continuando, em algum lugar estás a esta hora, parada ou andando. Talvez na rua ao lado, talvez na praia, talvez converses num bar distante ou no terraço desse edifício em frente. Talvez esteja vindo ao meu encontro, sem os saberes. Misturada às pessoas que vejo ao longo da avenida. Mas que esperança! Tenho uma chance em 4 milhões. Ah, se ao menos fosses 1000. Aqui, o autor usa o recurso de uma figura de linguagem conhecida como hipérbole. O que é hipérbole? São palavras que têm um tom mais exagerado, assim, mais dramático, né? Então, quando ele fala assim, eu tenho uma chance em 4 milhões, além de ter uma antítese aí, né? Uma chance que se opõe a 4 milhões, ele usa um pouco do exagero também, quando ele fala assim, se ao menos fosses 1000, se eu fosses 1000 chances, né? Quer dizer, ele quis dizer que pelo menos ele teria alguma chance, alguma oportunidade de encontrar a pessoa procurada aí. Então a hipérbole é o exagero, né? Aquela linguagem mais exagerada, hiperbólica, né? Dramática. Continuando. Se ao menos fosses 1000, seminada pela cidade. A noite se ergue comercial nas constelações da avenida. Aqui nós temos uma metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é como se fosse uma comparação, mas de uma maneira muito direta, né? Então, o que ele quer dizer? A noite se ergue comercial. Quer dizer que neste início de noite, né? Fim de tarde e início de noite, o comércio, né? As lojas estão abertos, ainda funcionam, né? A noite ela começa num ritmo em que os bares, né? Estão abertos, num ritmo de... o dia ali não encerra o período, né? Nas constelações, as luzes, as constelações aí são as luzes da avenida. Constelação, no sentido próprio, seria o quê? Um conjunto de estrelas. Mas aqui ele expandiu o sentido da palavra constelação. Constelação aqui toma outro sentido. O que são as constelações da avenida? São as luzes da avenida que se erguem, que se acendem ao entardecer, ao fim de tarde e ao cair da noite, né? Mostrando que aquela avenida tem um movimento, que o comércio movimenta. Quando ele fala assim, a noite se ergue, a noite surge, vem através comercial, né? Ela foi como eu disse, o dia termina, mas as atividades continuam. Então aqui nós temos o uso da metáfora. E terminando o poema, ele vai usar uma outra figura de linguagem chamada de metonímia. Então ele diz assim: sem qualquer esperança continuo, e meu coração vai repetindo o teu nome, abafado pelo barulho dos motores, solto ao fumo da gasolina queimada. Meu coração vai repetindo o teu nome, é uma metonímia. O que é a metonímia? A metonímia seria uma figura de substituição. Então, ao invés de dizer que a boca dele, ou ele ia repetindo o nome, ele usa a palavra coração em substituição a isso, né? Então, ele usa uma parte do corpo, que é reconhecida como o lugar onde ficam os sentimentos, né? E ele vai dizendo que o coração dele vai repetindo o nome. A gente sabe que não é o coração que repete o nome, que é o nosso aparelho fonador aqui, né? Constituído pela boca, inclusive, a língua que emite os sons. Mas aqui ele usa um órgão conhecido como a morada dos sentimentos para dizer que é o sentimento, o coração dele repete o nome. Então a gente tem uma figura de substituição. Ele usa a palavra coração como se fosse, que é uma parte do corpo, como se fosse ele representando a pessoa dele, nessa repetição do nome, tá ok?
Agora nós vamos ver algumas figuras de linguagem presentes na letra da música Me Conta da Tua Janela. A letra da canção, na verdade, né? Então, essa canção foi composta recentemente, agora nesse período de pandemia, né? No começo da pandemia, março, abril. E a Ana Vitória vai utilizar muito as duas, né? Que são as compositoras, vão utilizar alguns recursos da linguagem figurada para compor. Então, por exemplo, quando elas falam assim, a música começa, passa aqui depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar, é que aqui em Sampa tá quieto demais, e as minhas paredes parecem fronteiras. Então elas compuseram isso aqui no início da pandemia, em que a gente vive um momento de maior isolamento social. Então as paredes das nossas casas, pareciam fronteiras. O que elas quiseram dizer com isso, né? Isso é uma metáfora. Uma comparação, na verdade, né? A comparação é um pouco diferente da metáfora, porque a comparação usa palavras comparativas, claramente comparativas. Então, o verbo parecem, fronteiras, né? Elas estão pegando uma característica das paredes e uma característica das fronteiras. O que as paredes e as fronteiras têm em comum? Elas delimitam os nossos espaços, né? E aí elas pegaram essas características tanto da parede quanto das fronteiras e as compararam. E aqui montaram uma figura de linguagem conhecida como comparação, tá? Se você olhar, aparentemente não tem nada a ver, mas aí a gente tem que expandir o sentido das palavras. O que essas palavras teriam em comum? Foi como eu disse, né? O limite de espaço. E aí faz uma junção e forma uma comparação. E aí elas vão dizer, né? Daqui eu vi o tempo parar. O tempo parar. Será que o tempo parou? Linguagem figurada, né, pessoal? O tempo, na verdade, ele não parou. O tempo cronológico, ele continuou. O que parou ou que desacelerou foi a nossa ação humana sobre esse tempo, né? Então aqui, uso da linguagem figurada. Em outro pedaço, em outro verso da música, né, da canção, elas usam daqui eu vi o tempo parar, pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa. Aqui elas usam uma figura de linguagem. O que nós e o chão temos em comum? Aqui é uma metáfora. Elas estão pegando uma característica das pessoas, da humanidade e do chão e ligando e associando essas características. O que nós e o chão teríamos de parecido? Então, se a gente pensar que nós e o chão, o que elas estão querendo dizer? Nós estamos no mesmo nível, ou seja, que elas estão querendo dizer que nós todos somos iguais, né? Ninguém está num nível além do outro, é maior que o outro, né? Então elas estão querendo dizer que a pandemia, que esse momento de isolamento social serviu para mostrar da importância, né? Que é ter alguém do lado, a importância do outro na nossa vida e a importância de nós nos vermos como iguais em momentos como esse, né? Além disso, né, tem outros versos, tá, pessoal? Que aí, quando elas dizem os dias são contados pra gente viver, o que elas querem dizer? Ao invés de dizer que a vida tem fim, elas colocaram que os dias são contados, ou seja, nós temos um tempo de vida, né? Nós não temos a infinito, tá? Então é linguagem figurada também. Então ao longo da música, daqui a pouquinho, ao longo da letra, elas vão usar o tempo inteiro essa linguagem, essas palavras que aparentemente são comuns, mas se você observar com cuidado, vocês vão ver que aqui elas estão sendo utilizadas num sentido mais amplo, tá? Num sentido que não é tão comum assim. O próprio título, Me Conta da Tua Janela, o que elas querem dizer? Será que é só a janela, que é a abertura da parede,
que faz o nosso contato com o mundo externo. No caso, quando elas falam assim, me conta da tua janela, o que elas estão querendo dizer? Que elas estão querendo dizer que é para você falar o que se passa aí, né? De dentro do seu mundo, do seu olhar sobre o mundo, do seu ponto de vista. A janela, ela é um elemento que nos liga, né? Que liga o nosso mundo interior ao mundo exterior, né? Então, dá pra gente ver a palavra num sentido mais amplo do que simplesmente a abertura que se dá entre o dentro e o fora de casa. Pode ser esse dentro e fora de casa do nosso mundo interior. O olhar, essa janela seria o olhar com o qual nós olhamos o mundo, tanto fora quanto dentro. E aí nós temos outras figuras de linguagem, né? Uma que eu já falei para vocês, quando elas usam os versos. E as minhas paredes parecem fronteiras, então elas estão usando o verbo parecer aqui para comparar, né? Dois elementos que aparentemente não teriam algo em comum, mas se você pensar, tem. Paredes e fronteiras delimitam os nossos espaços. Então aqui, nesse momento de isolamento social, as paredes eram muito mais que paredes. Eram quase fronteiras que delimitavam nosso espaço e nossa aproximação com as pessoas. Outro que eu já comentei com vocês, a metáfora, né? Que elas estão comparando uma das nossas características. Nós e o chão somos a mesma coisa. Então, nós e o chão somos a mesma coisa, quer dizer que nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Somos iguais, né? Enquanto pessoas, né? Somos iguais em direitos, né? Em humanidade. Outra figura de linguagem que ela usa aí é a hipérbole, né? Quando elas diz que o mundo não vai acabar, né? A gente sabe que o mundo não vai acabar, né? Então é uma figura de exagero, né? Elas têm um tom de exagero muito apropriado para a época em que surgiu a pandemia e o distanciamento social, porque a gente não sabia o que viria pela frente, né? Então, quando a gente não sabe, geralmente a gente tem palavras assim, num tom mais dramático, mais hiperbólico, mais exagerado mesmo. E outra figura de linguagem, entre outras aí que elas usam, é a metonímia. Quando elas falam, acalma esse teu peito aflito, era só o peito que estava aflito, o peito aqui no sentido de coração, né? Mais uma vez, o órgão em que mora metaforicamente os sentimentos. Não é só o peito, é a parte pelo todo aqui, né? Não é só o peito que está aflito, é a pessoa inteira que está aflita, né? Então, mas elas usam uma parte do corpo que designa como morada, que significa morada dos sentimentos, como se fosse uma expressão, né? De que o peito está aflito, mas a gente sabe que substitui a palavra peito pelas pessoas, né? Estamos aflitos, tá ok? Então aqui a gente analisou um pouquinho do poema e da letra de canção para vocês perceberem como é importante o uso desses recursos, das figuras de linguagem. Elas dão muito mais expressividade, né, estilo para esse tipo de composição, né? E é muito mais interessante de ler, né, de ouvir, de ler, porque se a gente prestar atenção nesses detalhes, a gente vai ver que as palavras, elas não têm fronteiras, né? Elas têm múltiplos significados, né? Que os autores, os poetas, os compositores criam e que nós, como leitores, temos que ter esse cuidado na leitura, tá? Para que a gente possa fazer uma leitura efetiva e boa desse tipo de texto, ok? Espero que eu tenha ajudado. Abraços!